Paz do Senhor Jesus, amados, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês nesta noite, que fica lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. É um dos últimos livros, então é facinho de encontrar. Eu vou ler para a gente meditar um pouco, amém? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, engrandecemos e exaltamos a Ti, Senhor. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. Fala conosco, Senhor, através desta palavra, Senhor. Ministra, ó Deus, em nossos corações. Repreende, ó Deus, toda angústia, toda tristeza, toda mágoa, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Pai amado, Pai santo e Pai querido, Tu és bem-vindo para entrar em nossos lares, no lar de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem nesta noite, Senhor. Senhor, Tu és bem-vindo para nos curar, ó Deus, para cuidar, ó Deus, dos nossos corações, da nossa alma. Toca, Senhor amado, em nossas vidas neste momento, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, crendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta mensagem ela vem falando bastante comigo já há algum tempo. Antes de entrar, nesta mensagem, eu gostaria de dar um contexto a ela, porque que eu tenho meditado nela. Todas as vezes que eu lia, uma mensagem lá em Êxodo, capítulo 11 e 12, em Deuteronômio também, 34, 4 e 5, eu ficava questionando a Deus, porque se os irmãos lerem a mensagem, Moisés, ele guiou o povo, tirou o povo do Egito, o povo saiu do Egito com Moisés, Moisés guiou o povo naquele deserto e Moisés, ele não entrou na terra prometida. E eu sempre questionava a Deus por que Moisés não entrou na terra prometida. Lá no capítulo 20 de Êxodo, versículos 11 e 12, Moisés ele é questionado, as pessoas ficavam rabugentando no ouvido dele, falando bastante, coisas, e Deus fala para ele, olha, fala para esta rocha, fala a esta rocha e sairá água. E Moisés, ele irado com aquele povo naquele momento, sabe, de comoção, de ira mesmo, de nervosismo, ele bate na rocha. Quando ele fere aquela rocha, Deus fala para ele que ele não vai entrar mais na terra prometida, porque ele não honrou a Deus, ele não honrou a palavra do Senhor. E lá no versículo 4 e 5 do capítulo 34 do livro de Deuteronômio, Moisés ele olha, ele contempla aquela terra toda e ele não pode entrar na terra prometida. E eu sempre que eu lia, e já li algumas vezes essas mensagens, eu ficava questionando a Deus, por que, Senhor? Por que Moisés não entrou? Por que ele não pôde pisar naquela terra? Porque, na verdade, ele morreu antes de entrar naquela terra, como quase todos aqueles que saíram do Egito. E Moisés, ele era uma pessoa extremamente achegada, afeiçoada a Deus. Ele era uma pessoa que tinha contato direto com Deus. Vou traduzir, ele era o cara. Ele não era qualquer um. Ele não era, é o Moisés. Não, ele era o Moisés. Ele era aquele que viu as 10 pragas no Egito, ele era aquele que viu o mar se abrir, ele era aquele que viu os milagres do Senhor naquele deserto, ele viu as codornizes, ele viu o maná, ele viu a terra se abrindo, ele subia aos montes e falava diretamente com Deus, ele viu a glória de Deus, ele chegou a um ponto que quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava tanto que ele tinha que cobrir porque as pessoas não aguentavam olhar para o rosto dele. E ele não entrou na terra prometida. E eu ficava questionando, e eu ficava, Deus, mas por quê? E eu não conseguia compreender na minha razão, comigo, a minha mente. E
Esses dias o Senhor me levou a essa mensagem e de novo eu questionei, mas Deus, por que Moisés não entrou? Né? Porque se formos comparar, nenhum de nós merecemos entrar e o Senhor nos convida a entrar e por que Moisés não entrou? E o Espírito Santo de Deus falou tão grande, tão grandemente no meu coração que eu quis dividir isso com vocês, né? Moisés, irmãos, ele estava no tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 2 diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Nós temos direito à vida eterna. E não é o direito à vida eterna porque nós merecemos. Porque se nós observarmos a vida de Moisés e a nossa vida, nós estamos bem aquém de Moisés, né? Quem que fala diretamente com Deus e escuta a voz de Deus? Quem é que sobe no santo monte e o rosto resplandece? Quem é que viu a glória de Deus? Foi Moisés, né? E aí o Senhor tocando em meu coração, falando, olha, não é por obras, não é porque vocês são bons, não é porque vocês mereçam, não. Porque vocês também não merecem, porque vocês também não são nada. Isto eu deixei registrado, o Senhor falando comigo, irmãos. Isto eu deixei registrado na Bíblia, na minha palavra, para que você compreenda que não é por obras. Ninguém é salvo pelas obras. Nós podemos ajudar todas as pessoas de rua, nós podemos tirar as nossas coisas e dar os nossos bens para todos. Nós podemos, né, doar cestas básicas, nós podemos doar cobertores, nós podemos abrigar, né, os desabrigados, nós podemos fazer milagres, nós podemos curar os enfermos, mas podemos não ser salvos. Nós podemos, mesmo assim, não ser salvos. Ah, mas como assim? Porque não é dom nosso. Não é um dom nosso. Não sou eu que me salvo. Não é você que se salva. Nós necessitamos de Jesus Cristo. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Sem Jesus não há salvação para nós. É isso que eu gostaria de deixar bem claro para a igreja nesta noite. Sem Jesus não há salvação para nós. Nós estamos perdidos. Se Deus deixou esse relato, irmãos, de Moisés, que Moisés não entrou na terra prometida, nós também não entraríamos. Sem Jesus nós não entramos, nós não conseguimos, por nossos esforços pessoais, por tudo que nós possamos fazer de bom nesta terra, nós não merecemos entrar no céu. Nós não merecemos. Mas Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter essa esperança e nós pudéssemos ter esta promessa. Aleluia, glória a Deus. Então, quando lá no livro, na carta de João, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, porque todos nós somos pecadores, irmãos, porque a própria Bíblia diz que se alguém falar que não pecou, que nunca pecou, que não tem pecado, o pecado já está nele, porque ele está negando, o que é uma verdade, né? Nós temos estudado aí com a Carol, com o Afonso, nós temos estudado bastante sobre os pecados, né? As obras da carne, elas já estão em nós. Então, se a gente nega que pecou, o pecado já está em nós, ele já nasceu conosco, né? Então, olha, e se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. O que é um advogado para com o Pai? É aquele que se chega a Deus, que se chega ao Pai e intercede. Olha que lindo, intercede por mim e por você. Olha que amor tão grande, irmãos.
Nós temos um advogado para com o Pai, quem? Jesus Cristo, o justo. Por quê? Porque nós não somos justos, porque não há justiça em mim, não há justiça em você, porque nós não conseguimos ser justos. Nós vamos pela emoção. Quem é que vendo o filho, né, fazer alguma coisa que o levaria para a cadeia, por exemplo, não vai tentar persuadir, tentar fazer com alguma coisa, convencer aquela pessoa, aquele filho, para ele parar de fazer aquilo, para que ele não vá para a cadeia, por exemplo? É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz com Deus. Ele fala: olha, eu morri por ele, eu morri por ela, eu dei o meu sangue por ele, eu dei o meu sangue por ela. E Jesus vai e ele advoga por nós. E aí no versículo 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? É uma força sobrenatural para conseguir o seu perdão, o seu favor. Então, quem é que consegue o perdão e o favor de Deus nas nossas vidas? É Jesus Cristo, porque sozinhos nós não somos nada, sozinhos nós não conseguimos. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Porque a palavra do Senhor, né, sempre diz, né, a gente sempre lê aquele texto: examinai o homem a si mesmo, né, a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice, né, porque se a gente se examina, se nós nos examinamos, a gente não tem tempo de examinar a vida do irmão. Por quê? Porque Jesus não morreu só pelos meus pecados. Porque eu sou mais justa do que o outro e eu mereço perdão e o outro não. Eu mereço perdão de Deus, mas você não. Ah, você me olhou torto, por isso você não merece perdão de Deus. Mas se eu mereço, irmãos, se eu que sou tão pecadora ou até mais pecadora que você merece, por que eu acho que o irmão do meu lado não merece? Né? Então a palavra de Deus ela é tão clara. Então quando eu questionava a Deus, né, sobre a vida de Moisés, por que ele não entrou? Porque ele não tinha um mediador. Ele não tinha, né, a quem recorrer naquele momento. Aí as pessoas falam: ah, mas Moisés foi para o céu. Glória a Deus, foi sim, né? Porque quando no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo vê quem? Moisés e Elias. Não é assim? Então, para os irmãos compreenderem, ele foi para o céu, ele não entrou na terra prometida. Por quê? Ele não entrou na terra prometida para ficar de exemplo para mim, para ficar de exemplo para você, que nós precisamos de um mediador, de que sozinhos nós não somos nada, de que sozinhos nós não conseguimos nos salvar. A palavra do Senhor diz assim, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, ele é nosso sacerdote perpétuo, para sempre ele é o nosso intermediador, ele é o nosso intercessor, ele é o mediador entre mim e Deus, entre você e Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, quem é que pode salvar as nossas vidas? É Jesus Cristo. Então, eu espero que nesta noite você compreenda a necessidade de Jesus Cristo em nossas vidas, que você compreenda que você necessita, que você precisa, que eu preciso de Jesus, que sem Jesus eu não consigo chegar lá. Sem Jesus não dá. Não dá, eu posso me esforçar, mas com a minha força, com a força da minha mente, com a força dos meus braços, eu não vou fazer nada. Então, olha, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, 24 e 25. Então, Jesus, ele vive
para sempre. Ele é nosso sacerdote para sempre, para interceder por nós sempre. Porque sabe por quê, irmãos? Tem algumas pessoas, quando elas, né, cometem algum erro, algum pecado, elas se afastam de Deus. Elas, eu pequei, eu não posso mais ir à igreja, eu pequei, eu não posso mais orar, eu pequei, eu tô longe de Deus. E é neste momento que nós temos que nos achegar mais a Deus. Deus, eu pequei, em nome de Jesus, me perdoa. É isso, é assim que nós temos que nos achegar a Deus. Olha, me perdoa, perdoa o meu erro, perdoa a minha falha, perdoa as minhas transgressões. Aí no dia seguinte você vai lá e peca novamente. Você vai se achegar a Deus novamente, vai pedir perdão novamente, todos os dias, porque Ele está para interceder por nós para sempre. É para sempre que Ele intercede, né? A palavra de Deus aqui diz, olha, portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque, irmãos, algumas pessoas deixam de ir para a igreja porque falam, porque fulano pecou, porque fulano fez aquilo. A salvação não vem de nós, não é pela nossa força, não é pelo que a gente deixa de fazer ou pelo que a gente faz. A salvação, ela na verdade, é um dom gratuito de Deus. Deus nos deu por amor a nós. Quem de nós vive uma vida reta e perfeita? Nenhum de nós, irmãos. Nós estamos tentando, sim. Glória a Deus por isso. Nós estamos tentando, né? Como eu sempre digo, né? Ninguém tropeça em uma montanha. Ninguém. Vocês já viram alguém? Eu caí na montanha, tropecei. Não. A gente cai nas pequenas pedras, a gente tropeça naquelas pequenas pedrinhas porque a gente não enxerga. Então a gente está na hora de nós tirarmos, sabe, os agrilhões dos nossos olhos, olharmos para dentro de nós. Aí a palavra diz: olha, não é por isso, não é porque Jesus Cristo nos salvou, não é porque a graça de Deus nos alcançou, não é porque o Espírito Santo de Deus, né, intercede com gemidos inexprimíveis por nós, não é porque nós temos um advogado justo, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, não é porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós, que nós vamos dar vazão à carne. Nós temos estudado com o Afonso, com a Carol, né, sobre os frutos do Espírito, né, e as obras da carne. Para os irmãos compreenderem, não é por isso que nós podemos deixar, Jesus já morreu por mim, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar o quanto eu quiser, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me jogar nos pecados. Não. Não, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, olha, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Então, olha só, nós fomos chamados realmente para a liberdade. Glória a Deus por isso, você é livre, eu sou livre. Mas nós não fazemos, né? Não damos ocasião à carne para pecar contra Deus, por amor a Deus. Porque nós temos amor a Ele, nós amamos a palavra de Deus, nós amamos estar na presença de Deus, nós amamos conhecer mais a Deus, nos achegar mais a Deus. É agradável ao meu espírito, é agradável ao seu espírito, porque nós não fomos criados para este mundo. Nós fomos criados para Deus. E quando nós estamos perto de Deus, nós estamos completos, nós estamos, né, nós estamos alegres, nós estamos repletos de amor, porque nós estamos onde nós fomos chamados para estar. É simples assim. Onde você foi chamado para estar? Na presença de Deus. Você está na presença de Deus, você está alegre, você está na presença de Deus, você está feliz, você está na presença de Deus, você está regozijando. Aí eu digo para você, nós estamos no tempo da graça. Jesus nos salvou,
É um dom gratuito de Deus, não vem de nós. Eu não fiz nada para merecer. Eu fui escolhida, você foi escolhido. E o que você fez para merecer? Nada. Estávamos lá jogados à própria sorte, nós estávamos, né, lançados, como diz o Salmo, tirou-me de um lado de lodo, né? Nós estávamos lá no lago de lodo e Deus foi lá e tirou. E nós fizemos o que, irmãos? Nada. Mas não é porque nós fomos tirados, nós fomos resgatados. Jesus intercede por mim o tempo todo, porque nós lemos aqui, né, na palavra do Senhor, que diz que vivendo sempre para interceder por eles, né, que Jesus vive para sempre para interceder por nós. Não é por isso que nós vamos dar ocasião à nossa carne. Não é por isso que nós vamos nos esquecer de Deus. Não é por isso. Porque nós amamos estar na presença de Deus. Antes, é por isso que nós vamos nos aproximar mais de Deus. É por isso que nós vamos nos achegar mais a Deus. É por isso que nós vamos orar mais. Por isso que nós vamos jejuar mais. Porque nós temos prazer de estar com Ele, né? Esses dias eu estava pensando, né, que nessa época as pessoas, né, 90% da população pensa no Dia dos Namorados, né? E quando as pessoas estão apaixonadas, elas ligam uma para a outra e ficam horas no telefone conversando. Quando elas estão namorando, né? E fica hora, arruma assunto, né? Até da cor da parede, da manchinha, diz, tem assunto o tempo todo. E por que com Deus não é assim? Por que com Deus não tem assunto o tempo todo? Porque falta que nós nos acheguemos a Deus. A palavra de Deus lá em 1 Timóteo 2,5 diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Se ele é o meu mediador, como eu não me achego a ele? Se ele é o meu salvador, como posso viver sem conhecer o meu salvador? Ah, eu espero morar no céu, mas eu conheço Jesus? Não. Irmãos, vocês querem passar a eternidade ao lado de uma pessoa chamada Jesus Cristo que você não conhece? Não dá, não dá, é impossível. É impossível. Porque se nós não conhecemos a Cristo, nós não conhecemos o Salvador, nós não conhecemos a salvação. Então nós temos, irmãos, que ficar atentos à palavra de Deus. Quando Deus deixa esse exemplo de Moisés para mim e para você, é para que nós possamos pensar que Moisés ele não entrou na terra prometida porque Jesus Cristo ainda não tinha morrido. Jesus ainda não estava na terra. Jesus Cristo ainda não tinha derramado o sangue dele, né? Mas nós vivemos numa época que é tudo muito favorável. É tudo muito favorável. Jesus já morreu por nós. Eu não sou mais escrava do pecado, eu não sou mais dominada pelo pecado, não tem mais algemas do pecado nas minhas mãos. Eu sou livre, você é liberto. Glória a Deus por isso. E aí nós não podemos, né, dar vazão a nossa carne e fazer o que nós queremos. Nós precisamos estar atentos e falar: olha, Jesus é o meu mediador, eu quero conhecer o meu mediador. Eu quero conhecer quem está advogando por mim. Eu quero conhecer, eu quero me achegar a ele. Ah, isso entristece Jesus. Eu não vou fazer porque eu não quero entristecer aquela pessoa, única pessoa que morreu por mim na cruz. Eu não quero entristecer o meu amigo Jesus Cristo porque ele derramou todo o sangue dele por mim. Ele não me conhecia. Eu não o conhecia, eu não era nada. Mas ele foi lá e se sacrificou. Lá em Gálatas 5,16, está escrito assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Só tem um jeito de nós fugirmos da nossa carne, é andando em espírito, é nos achegando a Deus através da oração, através de jejum, através da leitura e meditação da palavra do Senhor, né? Lá no livro de Romanos 1, diz assim: ora,
a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. 6. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. 7. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. E aí ele vai falar do concerto, né, que Jesus fez. Porque Jesus fez um concerto conosco. Ele mesmo foi o nosso sacerdote, ele mesmo, ó, porque no versículo 3 a gente vê, né, era necessário oferecer dons e sacrifício, porque quem é sacerdote tem que oferecer dons e sacrifício. E Deus, ele tem nos oferecido dons, ele tem nos oferecido e nos deu o sacrifício de Jesus Cristo, né? E por intermédio de Jesus Cristo, nós somos salvos. Então, que esta palavra fique no coração de vocês, irmãos, que nós não estamos mais no tempo, né, da lei. Deus nos prometeu a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, mas que e não há nada mesmo que nós possamos fazer, porque nós não somos merecedores, mas nós temos que crer no amor de Jesus. Nós temos que obedecer a sua palavra, viver a sua palavra, meditar diariamente na sua palavra, né? Acreditar que esse conserto ele nos alcançou, né? Porque quantas vezes, irmãos, tem pessoas que elas remoem erros do passado que elas cometeram. Ah, porque eu fiz isso quando eu era mais nova, porque eu fiz aquilo quando eu era mais nova. Estava ouvindo a ministração da Carol de terça-feira, né? Falando acerca das heresias. E eu até estava comentando com o Afonso, eu falei, olha, eu estudei tanto isso, irmãos, quando eu era adolescente, eu estudei tanto isso, leitura de mão, de número, de horóscopo, de tudo, porque eu queria muito saber do futuro. E hoje eu já sei meu futuro, porque quem fez o meu futuro foi Jesus Cristo. E hoje eu não preciso de nada disso, porque tudo é bobagem. Superstição, louvado seja Deus, Deus tirou todas de mim, porque Ele é Deus. Então, quando eu vejo, né, eu me alegro, porque Jesus é o meu mediador, eu não preciso de mais nada, de mais nada. Você não precisa de mais nada. Jesus morreu na cruz por você. Você tem apenas que crer, acreditar no concerto, né? Que Jesus diz: olha, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Então, quando a palavra do Senhor diz para nós, irmãos, acredite na palavra de Deus. Olha, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele permanece para sempre. Todas as coisas são por Ele, para Ele, a honra, a glória eternamente a Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim, porque Ele morreu por você, porque nós somos salvos pela graça, porque nós não precisamos pagar, irmãos, porque não haveria dinheiro no mundo que pudesse pagar pela salvação. Mas Jesus escolheu você. Então não joga fora a sua salvação porque você pecou no passado. Não joga fora achando e não aceitando este perdão de Deus. Deus te perdoou sim, Deus te chamou sim, Deus quer você perto dele sim. Sabe quantas pessoas se consomem, irmãos, por conta de erros passados e falam, ai, mas Deus não pode me perdoar. Ele pode sim, porque o sangue de Jesus tem poder para salvar você, porque o sangue de Jesus tem poder para te alcançar. Então fica com essa mensagem, aceita o perdão de Jesus. Cai aos pés de Jesus, dobra os teus joelhos perante Jesus e fica com esta mensagem no seu coração.
confiando na promessa de salvação, que não depende de nós, que nós somos salvos pela graça, que nós somos alcançados pelo amor de Deus, pela graça, que nós não damos mais vazão à carne, nós não damos mais vazão à maldade, aos pecados, nós queremos mais de Deus, nós buscamos mais de Deus, nós nos achegamos mais a Deus, nós queremos aprender mais de Deus e viver mais com Deus. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar nesta noite. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esta mensagem, Senhor. Deus, o que eu não consegui passar, ó Deus, o que eu não consegui explicar direito, Pai. Toca, Senhor amado, no coração dos teus servos. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, com os teus servos. Meu Pai Santo, meu Pai poderoso, eu quero te agradecer porque o Senhor perdoou os meus pecados, eu quero te agradecer porque o Senhor me escolheu, eu quero te agradecer, Senhor, pelo sangue derramado naquela cruz, sangue este, Pai, que me libertou, Senhor, sangue este que me deu, ó Senhor, a salvação. Muito obrigada, Senhor, porque de mim mesma eu não merecia, Pai, mas o Senhor se achegou, ó Deus, o Senhor, ó Deus, transformou as nossas vidas através do sacrifício santo de Jesus Cristo. Senhor, fica, Senhor, conosco, Pai, e nos ensina a confiar e a crer cada dia mais. Nos ensina a nos achegar e a viver a Tua palavra diariamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus fiquem com os irmãos e nós estaremos juntos em breve, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos cada dia mais meditar e aprender da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.